A granada de mão modelo 24 é uma das mais usadas historicamente. A simplicidade, versatilidade e grande poder destrutivo fizeram com que aparecesse na Primeira Guerra Mundial e permanecesse praticamente sem mudanças nas duas guerras mundiais. É uma das granadas mais reconhecidas da história e, segundo muitos especialistas, foi a granada definitiva. Hoje vamos comparar a granada M24 aspecto por aspecto com as granadas que mais foram usadas pelas nações mais fortes da Segunda Guerra Mundial, particularmente as dos Estados Unidos e da União Soviética, para desta maneira determinar definitivamente se a granada M24 era excepcionalmente boa, como todos lembram, ou apenas uma granada superestimada. A granada mais usada pelos Estados Unidos era a granada MK2 de fragmentação, mais conhecida como abacaxi por sua forma tão característica. Foi tão produzida e teve tanto impacto na cultura popular que quando você pensa em uma granada, provavelmente pensa na MK2. A mesma era uma granada de fragmentação, de maneira que sua letalidade residia nos fragmentos da carcaça que eram espalhados pela explosão da carga interna. A explosão da carga interna liberava fragmentos da espessa carcaça para todos os lados, criando um raio de letalidade de 100% a 4 metros, e podia espalhar estilhaços a mais de 15 metros, tornando-a absurdamente eficaz em áreas abertas. Os americanos também possuíam granadas de concussão, porém eram menos utilizadas que a MK2 de fragmentação. Em contrapartida, a MK2 temos a granada alemã M24, ou, como popularmente os soldados alemães costumavam chamar, o esmagador de batatas. Era uma granada de concussão muito mais volumosa e realmente tinha um maior poder destrutivo. Sendo uma granada de concussão, realmente tinha uma carcaça fraca que ao explodir gerava muito pouca estilhaços, de modo que sua letalidade residia mais na própria explosão da granada, ao gerar uma grande onda de choque que causava graves danos aos tecidos. Os alemães também produziram a granada M39, conhecida como granada ovo, que eram granadas de concussão e fragmentação usadas em menor quantidade que as M24. Ambas as granadas, M24 e MK2, têm diferenças abismais de design, e isso é assim porque ambas as granadas foram feitas com enfoques distintos. A granada M24 alemã era uma granada ofensiva, projetada para assaltar trincheiras inimigas na Primeira Guerra Mundial, enquanto a granada MK2 de fragmentação era uma granada defensiva, que servia mais para deter o avanço inimigo, e esses fatores afetam enormemente o design de ambas as granadas e, claro, suas características intrínsecas. Em áreas abertas, a granada MK12 americana tinha fatores mais defensivos, porque quando era lançada toda a infantaria nas proximidades, tinha que se abrigar parando o avanço tanto do inimigo quanto o próprio, enquanto a granada M24 tinha uma área de ação justa para ser lançada em posições defensivas, e não necessariamente parar o avanço aliado, além de reduzir enormemente o fogo amigo. Então, poderíamos dizer que uma foi feita para parar o avanço da infantaria, e a outra para facilitá-lo, e isso é um ponto a favor para ambas, já que cada uma tinha seu papel específico. Em ambientes internos, a granada MK2 era realmente letal, já que a metralha podia ricochetear nos cantos e ainda assim ser parcialmente letal. No entanto, a M24 era ainda mais letal porque as ondas de choque eram contidas pelas paredes do interior, o que causava uma maior probabilidade de danos aos tecidos dos soldados e até mesmo atrás de coberturas. Isso favorece a M24. Outros fatores distintos que podemos ver nas granadas mencionadas é o quão longe você poderia lançá-las. A M24 podia ser lançada muito longe, muito mais longe do que uma granada MK2 americana. Um homem com bom braço podia lançar uma MK2 a 25 ou a 30 metros de distância. A M26 alemã podia ser lançada a 35 ou até mesmo cerca de 40 metros. Lançar granadas mais longe permitia atacar de mais longe, de posições mais seguras. O segredo da granada alemã M24 para ser lançada mais longe era literalmente o cabo que formava seu corpo. Com o peso concentrado na cabeça da granada, quando ela era lançada, recebia um impulso superior. Isso favorecia a M24. Também, se observarmos a ação de cada uma, muitas diferenças. A ignição da M24 era bastante simples. Abaixo da granada, no cabo, havia uma tampa que deveria ser girada
e ao girar dentro tinha uma corda que, depois de esticada, iniciava o pavio da granada e após 4 segundos terminava queimando a pólvora, produzindo uma grande explosão. A granada MK2, por outro lado, era muito mais segura, tinha uma ação bastante simples, que consistia em 2 seguros, um pino, que travava o seguro principal, e ao remover o pino, o seguro principal ficava travado pela nossa mão. Depois, ao lançar a granada, o seguro principal se liberava, iniciando o pavio retardante da granada que demorava 5 segundos para explodir a pólvora. A MK2 era muito mais segura que a granada alemã M24. Era impossível que a MK2 explodisse em sua mão graças aos seguros, e mesmo depois de retirar o pino do primeiro seguro, você poderia parar a ignição da granada reinserindo o pino. Por outro lado, uma vez que a corda da M24 é puxada, se você não lançar a granada, é o seu fim. Um ponto a favor da MK2. Algo curioso que podemos ver na granada M24 é que no final da Segunda Guerra Mundial surgiu a 43, que basicamente era uma granada M24, mas que era iniciada de cima. O sistema de ação consistia em remover a tampa de cima e depois puxá-la para iniciar o pavio retardante. A M43 teria copiado o design de ignição da granada ovo para reduzir os custos na produção da granada M24, que exigia maquinário extra para esvaziar o interior do cabo. Em versatilidade, a M24 tinha muitos benefícios. Tecnicamente, por ser puramente explosiva, a M24 era muito mais versátil. Por exemplo, os alemães costumavam remover os cabos de 6 granadas e uni-las em uma só, para que dessa maneira obtivessem o que eles chamavam de carga concentrada. Obviamente era muito pesada, mas era um explosivo convencional que servia para destruir grandes obstáculos, blindados e para destruir pontes. Além disso, as mesmas podiam ser transformadas em granadas de fragmentação com carcaças que podiam ser adaptadas para liberar muita metralha ao explodir. E embora a carcaça contivesse parcialmente a explosão, ela liberava metralha. Tal como uma MK2, por versatilidade, a M24 ganha um ponto. Se a M24 tinha um problema, esse era o transporte, o enorme mastro, que saía delas dificultava enormemente o transporte das mesmas, o que limitava em grande parte a quantidade de granadas que você podia levar. Os aliados podiam levar quantas quisessem, já que cabiam nos bolsos de suas jaquetas e calças, enquanto que os alemães talvez. Sim, levar 3 ou 4 granadas em seus cintos ou botas ou... De fato, se você vê vídeos ou fotos da época, verá os alemães carregando suas granadas em lugares bastante estranhos, sendo maneiras muito desconfortáveis. Isso é um ponto a favor da MK2, pois os soviéticos também tinham uma granada muito similar à alemã. Seu cabo era muito mais curto que o da M24 alemã, tornando-a mais fácil de carregar do que a M24, mas por sua vez, também era lançada mais longe que a MK2 americana. Também tinha uma manga que a transformava em uma granada de fragmentação, então poderíamos dizer que era um meio termo entre a granada M24 alemã e a MK2 americana. Em conclusão, e respondendo à pergunta inicial do vídeo, a granada M24 alemã era melhor que a MK2. Na minha opinião, a MK2 americana era melhor que a granada M24 alemã. A granada M24 era melhor na maioria das circunstâncias, e parecia estar melhor adaptada aos campos de batalha daquela época. Até veremos como países como Japão e China copiaram este design porque parecia muito melhor e mais barato de produzir do que a MK2, por exemplo. No entanto, estas eram um pouco inseguras. O progresso acabou favorecendo as granadas mais seguras e fáceis de transportar, como eram as granadas MK2 americanas, e como vemos hoje em dia, não existem granadas como as M24 devido a isso. No entanto, me diga o que você acha. Se você estivesse na Segunda Guerra Mundial, preferiria ter granadas M24 ou MK2? Responda nos comentários e até a próxima. Adeus.